Olá, sejam bem-vindos ao mini curso Laboratório de Redes com VirtualBox, oferecidos pelas FATECs de Osasco e de Carapicuíba, Tech Talks e Governo do Estado de São Paulo. Eu sou o instrutor Lucas. Vamos dar continuidade aí ao nosso projetinho, né, o laboratório de vocês, né? Na última aula, né, na última parte que nós tivemos, a gente parou na configuração dos serviços de rede de encaminhamento. Né? A gente ia começar, vocês vão começar a ver como é que a gente vai estruturar agora a topologia e os caminhos que a máquina cliente tem que encaminhar e tudo mais. E mas eu deixei para essa aula aqui porque ela pode acontecer alguns imprevistos, alguns contratempos, né? Que pode fazer com que a gente ou não utilize o firewall, né? A máquina, os clientes não passem pelo firewall, como que não ter tráfego de redes, né? Não consigam conectar, o cliente não consegue conectar com a rede de internet, né? Só um breve resumo, né, da aula passada, que é a gente sempre lembrar que o nosso objetivo aqui é fazer com que os clientes passem pelo o nosso firewall, né? Então tem que sempre manter essa regra, escolher sobre subredes, né? Escolha de subredes, a gente vai falar um pouquinho melhor, como é eu vou dar algumas dicas para que no caso não tenha algum conflito, né? Com a sua rede da sua máquina, né? Só um breve recapitulamento, só um breve recap, né? Então vamos lá. Planejamento do endereçamento IP. Né? A rede interna é isolada, que significa que ela não consegue, né? Porque a rede, a sua máquina, a minha, das outras pessoas, né? Quem dá o endereço IP para ela é o nosso provedor de internet, né? E eles mesmos, né, com o serviço de DHCP deles fornecido por eles conseguem rearranjar a nossa rede, né, com os nossos roteadores aqui, né, domésticos e tal, eles arranjam, né, todas as nossas máquinas, né, dentro da rede interna, a partir do roteador da nossa casa aqui, que vocês têm, na casa de vocês, né, e ele organiza as nossas máquinas, né, nesses IPs, né, para que a gente consiga fazer para ele que todo mundo consiga se comunicar com ele e ele para assim mandar as nossas informações, os nossos pacotes, os nossos requerimentos para o provedor de internet e assim, né, cair aí na internet. Então, o endereçamento de IP, como não temos um roteador, né, como a gente não tem um roteador próprio nem nada, a gente vai ter que atribuir esses IPs manualmente, vai ter que delegar certas coisas, né, DHCP, DNS, o próprio firewall, né, o gateway ali, né, para fazer a ponte do firewall para a rede externa, né. Então, a VM Firewall deve ser o gateway padrão, né, do servidor DHCP e da rede LAN. Né. Se o firewall não encontrar o endereçamento, os clientes não saberão como sair da rede interna, que é o que eu estava explicando para vocês, né, que a gente tem que sempre manter essa linha, né, é como se fosse uma linha de trem, né. Você vai, né, tem que ter todos os clientes têm que passar por esse gateway, né, e se a máquina cliente não conseguir achar o gateway, né, o firewall, ele não vai conseguir sair para fora da rede e não vai ter conexão, né? Então vamos lá para mais uma escolha aqui para aqui, ó. Escolha de sua subrede, né? Definir um bloco, né, de IP privado para a rede interna, para a LAN,
né? E que ela não pode, né? Deixei ele grifado, ele não pode ser a mesma, o bloco de IP não pode ser o mesmo do sua máquina física, do seu da fase da rede física, né, do host, né? Não pode, porque senão vai gerar conflito e aí ele não vai conseguir distinguir qual que é a rede que você está usando, e então ele vai preferir dar preferência para a sua máquina, e as máquinas virtuais não, clientes não vão conseguir conexão, né? Então tem que prestar bastante atenção, tem que dar uma olhada, ver qual que é o IP da sua máquina, que o seu roteador está atribuindo para a sua máquina, dá uma olhada, ipconfig aí no CMD, né? Para que você não corra o risco de você usar o exemplo que eu dei, que é um 92.68.50, que vai barra 24, né? E ser justamente esse seu bloco de IP que tem na sua máquina, né? Que é o seu roteador e que o seu provedor estabeleceu para as redes internas dele, justamente esse bloco, né? É difícil? É difícil. Pode, com certeza não deve ser, mas, né? Melhor não arriscar. O melhor fazer o quê? Ir lá, dar uma pesquisadinha no seu endereço de IP, ipconfig, no CMD, no prompt de comando aí do Windows aí, ou do se você usa o Linux aí também, tem outras formas de você saber o seu IP ali na hora para você não colocar essa faixa, esse range, né, no seu IP, né, nos seus clientes. Se a rede WAN também, né, também tiver terá um conflito no roteamento, não vai dar certo. Aí o tráfego interno e o externo se misturar. Por isso que, né, não pode ter esse range, né. Então, ficar bem atento nessa parte, né? De novo, como eu expliquei na aula passada. Aqui dicas para caso você tenha algum problema, pode ser isso. Se você tentou fazer antes em outras oportunidades, ou está fazendo agora pela primeira vez, né? E você atribuiu lá a faixa de IP e não está dando certo, está dando conflito, não tá conseguindo conectar no servidor Apache, alguma coisa do tipo assim, não está conseguindo rede, pode ser isso, pode ser que você tenha colocado por costume, né? 92.68.10, alguma coisa, e seja justamente o seu host da sua máquina, seja o IP da sua máquina, né? Aí por isso que ele não está conseguindo, né, encontrar o caminho, né, e se mistura, e aí dá uma bagunça, ele não sai para fora, né? Então prestar bastante atenção na hora da escolha da subrede, né? Para não dar conflito em nada, né? Endereçamento de gateway, né? Agora vamos finalmente ali passar por uma parte com uma explicaçãozinha ali sobre o gateway, né? Sobre o firewall, né? Que é um dos objetivos, um dos maiores objetivos aqui, né? Desse curso, né? Que é justamente a gente fazer um filtro, né? Para ir para a proteção e defesa aí das nossas informações e das nossas máquinas, né? Atribuir o primeiro IP utilizado da subrede à LAN interface, a LAN interface LAN da máquina virtual firewall, né? Que é um padrão, né? Não tem nenhum lugar falando que seja estritamente necessário, mas é questão de padrão, né? Todos os gateways, né, são exclusivos dessa, dessa forma, né, que no caso seria aqui do exemplo, seria esse 192.168.50.1, né, o primeiro IP ser do gateway, né, ser justamente o gateway, não pode ser zero, né, antes que passe pela sua cabeça que pode ser o 62.68.50.0, não dá, enfim, tem que ser o 1, e
esse é o padrão. A próxima aula será sobre isso, a habilitação do tráfego, encaminhamento INAT. Agradeço pela paciência e pela atenção de vocês, né? Mais uma vez, aí, em agradecimento às FATECs, ao governo do Estado de São Paulo. Não esqueçam, se vocês estão pelo YouTube, de verificar a descrição do vídeo para vocês conseguirem acessar a plataforma, para vocês conseguirem assistir por lá, para vocês conseguirem tirar o certificado. Tá bom? Nos vemos na próxima aula. Tchau!